Olá! A gente vai mergulhar hoje numa transformação gigantesca que está acontecendo na construção civil. Sabe aquela empurrada por novas tecnologias, novas regras? O nosso foco aqui vai ser a tal da orçamentação com o BIM. Vamos entender isso. Pois é, para quem é do mundo da arquitetura, da engenharia, da construção, o relógio está correndo, e bem rápido. Tem uma mudança muito, mas muito significativa vindo aí, e ela é puxada por regulamentações que estão basicamente virando o jogo de como se projeta no Brasil. E o nome dessa grande mudança é o Decreto 10.306. Ele basicamente diz o seguinte: a partir de agora, obras públicas precisam usar o tal do Building Information Modeling, o famoso BIM. É um empurrão, sabe, para levar todo o setor para um futuro que é bem mais digital, bem mais integrado. Ok, um novo decreto, uma nova era. Mas por que essa pressão toda, né? Para a gente entender de verdade o tamanho dessa mudança, vale a pena dar uma olhadinha em como era o método antigo. Então, tradicionalmente, como é que se fazia um orçamento? Era um trabalho, olha, bem manual. A pessoa pegava aqueles desenhos 2D lá do CAD e ia tirando as quantidades uma por uma para depois jogar tudo numa planilha. Pensa no trabalho que dava. E, claro, na quantidade de erro que podia acontecer no meio do caminho. Era um processo bem lento e, vamos ser sinceros, bem arriscado. E é exatamente aí que o BIM entra para virar o jogo. Essa imagem, a famosa curva de McClamy, ilustra isso perfeitamente. A ideia é toda sobre antecipar o esforço. Em vez de resolver os problemas lá na frente, quando custa uma fortuna, o BIM concentra o trabalho no comecinho do projeto. É nessa fase que qualquer mudança tem um impacto gigante no custo, mas custa muito pouco para ser feita. É uma inversão de lógica, né? Decisões mais inteligentes muito mais cedo. Beleza, então a gente está falando dessa abordagem nova que o pessoal chama de orçamentação inteligente ou BIM 5D. Mas na prática, o que é isso? Simplificando bastante, a gente pode pensar assim. O BIM 5D pega a informação de custo, que é a tal da quinta dimensão, e gruda ela diretamente em cada pecinha do modelo 3D. A parede sabe quanto custa, a janela sabe quanto custa, o orçamento deixa de ser um documento separado e passa a ser uma parte viva, pulsante, do protótipo digital do prédio. Mas atenção! O autor do nosso material de referência, o Guilherme Guignoni, faz um alerta bem importante. Ele diz que só automatizar com o software pode até deixar o processo mais rápido, claro, mas isso não garante de jeito nenhum um ganho de qualidade. A tecnologia é uma ferramenta, não a solução mágica. O que realmente importa é a qualidade do processo por trás. Isso nos leva a um ditado clássico da computação que vale ouro aqui: garbage in, garbage out. Ou seja, se entra lixo, sai lixo. De nada adianta ter o software mais incrível do mundo se o modelo digital estiver cheio de problemas. Para ter um orçamento inteligente, o modelo precisa ser limpo, preciso, bem gerenciado, sem erros bobos como essas paredes duplicadas que a gente vê na imagem. A qualidade do orçamento depende diretamente da qualidade do modelo. Bom, agora que a gente já entendeu a teoria, vamos para a parte prática. O material que a gente está analisando aponta 5 caminhos diferentes para chegar na orçamentação com BIM 5D. O primeiro caminho é bem interessante. Ele usa um formato de arquivo que é tipo um tradutor universal para o mundo da construção, o tal do IFC. A ideia é exportar o modelo nesse formato aberto, o IFC, e aí usar o outro programa, especializado nisso, para ler esse arquivo e extrair todas as quantidades necessárias para o orçamento. E aqui a gente vê o clássico toma lá, dá cá. A grande vantagem é a versatilidade. Como o IFC é um formato aberto, funciona com praticamente qualquer software de modelagem. O problema? O processo é meio manual. O orçamento não fica ligado ao vivo com o modelo. Se alguma coisa mudar no projeto, tem que exportar tudo de novo, importar de novo. Não é um processo dinâmico, em tempo real. Já o segundo caminho é diferente. Ele, digamos, corta o intermediário. Em vez de exportar para IFC, a extração das quantidades é feita direto do software original onde o modelo foi criado, tipo um Revit da vida. Para fazer isso, geralmente se usam uns plugins ou até programação visual. E qual é a jogada aqui? Por um lado, é um método super poderoso. Com esses add-ins e scripts, dá para criar levantamentos de quantidade mega específicos, super personalizados para o projeto. A desvantagem é que a empresa fica presa a um software só. E mais, ferramentas como o Dynamo, por exemplo, exigem um conhecimento de programação que nem todo mundo tem. É mais poderoso, mas também mais complexo e restrito. Chegamos ao terceiro caminho, que o autor chama de orçamentação dinâmica. E o nome já diz tudo, né? Aqui a mágica acontece.
Uma ferramenta, tipo o Orsabim, se conecta direto no modelo. E o que isso significa? Que qualquer alteração no projeto, qualquer coisinha, atualiza o custo na hora, em tempo real. É o orçamento vivo de verdade. É incrível, né? Um fluxo de trabalho totalmente integrado. Mudou a parede, mudou o preço. Simples assim. Mas, claro, tem um porém. A ferramenta do exemplo só funciona com o Revit, e dependendo da complexidade do projeto, da rede, do servidor, o sistema pode ficar um pouco lento. É o preço da integração total. Agora, o quarto caminho. Ele volta a usar o nosso amigo IFC. A gente exporta o modelo em IFC, importa num software que é feito só para orçamentação 5D e esse programa gera um orçamento detalhado. Até aí, parece com o primeiro, né? Mas tem uma diferença. A vantagem é usar ferramentas super especializadas, feitas para isso. O lado negativo é que o processo tem mais etapas. Depois que o orçamento 5D está pronto com todos os custos, é preciso pegar essa informação e levar para um outro programa, um terceiro, que vai cuidar do planejamento da obra, o tal do 4D. Ou seja, é um passo a mais no fluxo de trabalho. E, por fim, o quinto caminho. Ele é bem parecido com o anterior, mas resolve aquele problema do passo extra. Aqui, a gente usa um software que é um verdadeiro tudo em um. Ele pega aquele mesmo arquivo IFC e dentro dele mesmo faz tanto o orçamento 5D quanto o planejamento 4D. A grande vantagem, claro, é a centralização. Tudo num lugar só. Menos exportação, menos dor de cabeça, super eficiente. A questão é, para uma empresa que já tem seus próprios processos, que já usa e domina outra ferramenta de planejamento 4D, por exemplo, pode ser difícil justificar a mudança para uma plataforma nova, unificada. É uma decisão estratégica. Ok, vimos 5 caminhos. A pergunta de $1 milhão é: qual deles é o melhor? E a resposta, como quase tudo na vida, é: depende. Não existe bala de prata, não existe uma solução única que sirva para todo mundo. A escolha certa vai depender de um monte de coisa, do dinheiro que a empresa tem para investir, dos softwares que ela já usa e, principalmente, do conhecimento e da habilidade da equipe que vai operar tudo isso. Mas o mais importante de tudo, a lição que fica, é a seguinte: não importa qual dos 5 caminhos a empresa escolha, o objetivo final é o mesmo. É transformar o custo. Ele deixa de ser só um número que aparece no final, um exercício de contabilidade, e vira uma ferramenta de projeto. Algo que informa as decisões desde o primeiríssimo rabisco. E pensar nisso abre a cabeça, né? Essa mudança para modelos que são super ricos em dados, que carregam informação, ela abre um universo de possibilidades. E aí fica a pergunta para a gente pensar. Se hoje os edifícios já podem saber o próprio custo, o que mais eles vão poder nos contar no futuro? Fica aí a reflexão.